Vamos lá, então. Vamos falar aí de Ultraman Blaze ou Ultraman Blazar aí, depende de como você for ver os negócios. E tamo aí. Episódio 1, The First Wave, ou A Primeira Onda. Quer que eu resuma mais rápido? Faz nenhum sentido esse episódio. Puta que me pariu, velho. Cara, eu adorei o episódio. Como Pra é que mim não faz faz sentido, o menor sentido. Pra mim não faz o menor sentido. Meu Deus, pra mim não faz sentido, cara. Mano, você não esperou nem resumir o episódio pra chutar o balde, Israel? Vai lá, resume aí. Tá bom, então. A gente tem no episódio 1, né, a primeira onda que eu mencionei, a gente é apresentado ao personagem principal, né, o Gento Hiruma, ou Hiruma Gento. Peraí. Menor é teu cu, Bruno Bronze. Tu respeita o Tricas, maluco. Respeita o São Paulo, mano. Tu respeita o São Paulo. Chamou o São Paulo de menor, o menor time da capital. Vai tomar no teu cu, maluco. Tu respeita o São Paulo. Eu vou quebrar tua cara, maluco. Eu vou te picar a mão, mano. Vai, resume o Ultraman Blazar. E estamos a 0 lives sem o Israel estressar com o chat. Voltemos. Não, ainda tô estressando com o padrinho ainda, que é pior ainda. Não vou nem comentar essa parte. Vai, voltemos. Primeiro episódio, a gente tem a apresentação do nosso protagonista, o Gento Hiruma, ou Hiruma Gento, né? Que ele é um capitão ali de uma divisão de exército, né? De alta tecnologia. E tá tendo, a gente já vê que tá tendo ataques de kaijins, né? De monstros gigantes ali. Kaijus, kaijins, plural, sinônimo, essas coisas, né? Enfim. Tá tendo o ataque de um daqueles monstros. Um kaiju espacial dessa vez, não é nem um kaiju da Terra. Não é só um kaiju, né, espacial, tipo... Eu gostei da descrição, mas vamos terminar isso aqui primeiro, né? Ele tá com... Estão atacando ele por via aérea e a equipe dele é destacada para fazer um ataque, né? Só que o alto comissariado... Nossa, falei rápido e falei tudo errado, né? O alto comando, ficou melhor... mudou as estratégias para tentar enfrentar o monstro devido à repercussão, e isso ferrou, né, a equipe dele, do Gento, e ele teve que fazer algumas alterações de última hora. Parte da equipe, que teve uma divisão em 2, né, por causa das armas, né, estava correndo perigo, e no meio do desespero, uma luz misteriosa aparece, e um novo herói da luz, um novo Ultraman surge para salvar o dia. É isso. Pode chutar o balde agora, vai, Israel. Olha, vamos lá, vamos começar que não faz o menor sentido você tá lá usando arma de grosso calibre, né? Você tá usando armas, você tá usando aviões que estão disparando mísseis em um monstro gigante. Os mísseis não estão surtindo o menor efeito. Aí o que você faz? Você desloca seres humanos com armas com armas. No máximo um lança-míssil menor. E você acha, por algum motivo, que aquelas armas vão fazer mais efeito do que os mísseis. Primeira incongruência da história. Eu queria que você fosse tão crítico com incongruências assim das outras séries também. A gente ia ficar... Vamos por partes. Não. Primeiro que você não tem essas incongruências na outra série. Você não vê nas outras séries, você não vê em Super Sentai, por exemplo, você não vê a porra do Esquadrão Sentai enfrentar um monstro gigante com eles pequenininho. Você não vê eles pequenininho pegando a porra das arminhas dele e atirar no monstro gigante. Você vê? O Jaspion já fez isso. E não derrotou o monstro gigante. Aí teve a cena de ele entrando dentro do corpo lá e detonando as coisas, né?
Você vê a estratégia dele? Não. Existe uma estratégia. Você entra dentro do monstro gigante e começa a destruir o monstro por dentro. Pra mim pareceu desespero, mas ok. Mas pelo menos a cena foi foda. E faz sentido. Você começou a destruir o monstro por dentro. Se os caras entrassem no kaiju e começassem a detonar o kaiju por dentro, faria algum sentido. Mas não. Eles estão tentando destruir o kaiju por fora. Não faz o menor sentido. Não tem lógica. Não adianta. Não adianta. Não tem lógica você atirar com as arminhas pequenininhas no kaiju por fora. Não adianta. Você não vai me convencer aí que isso faz sentido, Jorge. Não faz sentido. Olha, eu sei, eu reclamei disso, mas é bem melhor do que mas vamos os R15 da Decker, série anterior, né? Do Decker. Porque pelo menos nessa eles tinham aquele como é que chama? O lança-míssil lá. Mas vamos continuar que tem mais coisa que não faz sentido. O maluco vai lá, nesse pelo menos, quando ele recebe o poder da luz lá, o bagulhete obriga ele a inserir o negocinho, né? A medalhinha, meio que obriga ele ele é tipo um imã, né? Que puxa a medalhinha pro lugar certo, né? E depois o negócio puxa a mão dele pro lugar certo pra ele poder ativar. Ele não faz tudo do cu que nem o Decker fez. O Decker já sabia como ativar os negócios do nada, né? O Decker já foi lá e olha, eu já sei onde é que eu boto isso aqui, eu já sei o que é que eu faço, e é isso aí, eu já sou fodão. Essa não, o negócio meio que ensinou ele o que ele tinha que fazer com o bagulho. Um ponto positivo. Vamos lá, pra não dizer que eu só tô dando ponto negativo aqui. Mas aí vem os pontos... Vamos continuar com os pontos negativos aqui. Primeiro, por que caralhos? Eu nunca entendi isso. Eu não sei se isso já foi explicado alguma vez em Ultraman, até porque eu parei de tentar entender Ultraman já faz muito tempo. Mas por que caralhos o Ultraman não fala? Não sei, cara. Talvez seja que a raça vive no espaço, então, tipo, no espaço eles não precisam falar. Mas ele é um ser humano. Não transformado, né? Ele continua sendo um ser humano. Tem um ser humano ali dentro. Dentro não, né? Ele se transformou, sei lá. Aí é outra explicação, né? Enfim. Aí ele não fala, beleza. Aí ele não consegue se comunicar. E aí ele não fala. E aí ele não consegue se comunicar. Como é que ele sabia que se ele parasse a mão dele assim, ele conseguia tirar uma lança de dentro da mão dele? Puta que me pariu, cara. Mas aí você tá querendo demais também, não, né? Você tá... O que eu tô querendo demais? Caralho, velho. O que eu tô querendo demais? Eu tô esperando você ter esse tipo de coisa com, tipo, os outros lá. Que outros? Mano do céu, o Gitz, quando ele se transformou pela primeira vez no negócio lá de Deus, eu faço tudo. Ele já sabia usar a espada que vira revólver, o revólver que vira espada, o negócio que transforma. Ah, não, cara. Dá um desconto, vai. É a porra de um revólver. Você sabe usar um revólver, é só se apontar que e vira atirar. Uma espada? No segundo episódio do King Ogre, o Gira pega a arma do Yama e ele liga na espada dele pra fazer um negócio lá que, tipo, de onde que ele tirou isso? E como que ele sabia a combinação da espada pra se transformar? Sabe? E também tem essa, no primeiro episódio ele aparece na sala do Hercules, ninguém explica como é que ele saiu lá da puta que pariu e apareceu lá sem nenhum guarda chegar e falar, não! Sabe? A sala do rei é aberta. É aberta. É a sala menos protegida. Então, não, a sala do rei é aberta. Aberta a entrada dos súditos. Não, até os outros se surpreendem. O Hercules pergunta, como é que você chegou aqui? Até ele pergunta isso no primeiro episódio. Ele se esgueirou, Ele se esgueirou, Ele esgueirou. E aí? Ele tinha aquele negócio de camuflagem do outro cara. Tá. Não, ele só se esgueirou. Só se esgueirou, tá bom. É mais fácil você explicar isso do que você explicar como é que o cara tirou a porra de uma lança da mão, Jorge.
Jorge, é mais fácil explicar como uma pessoa entra num lugar, Jorge, do que como um cara que acabou de se transformar num ser de luz tirou a porra de uma espada da mão, Jorge. É mais fácil você explicar, Jorge, como um cara que acabou de entrar num negócio, pegou uma arma, que é uma arma mesmo, e olhou assim pra arma e falou, olha, peraí, tem um mecanismo aqui que eu posso transformar isso numa espada, do que como você explicar como é que esse maluco tirou a porra de uma espada de luz da mão, Jorge. Relaxa. Tá nervoso por quê, cara? Porque você tá querendo comparar coisas que não tem comparação, Jorge. Claro que tem comparação, É óbvio que não, Jorge. Você tá querendo explicar coisas que são mecanismo com a porra do negócio que sai da porra da mão, Jorge. Ai, mas é um mecanismo, cara. Não é um mecanismo, Jorge. O bagulho saiu da mão dele, Jorge. Como é que ele sabia que a porra saía da mão dele, Jorge? Ele tirou essa informação de onde? Do cu, Jorge? Não, foi da mão. Apesar que era um cozinho, né? Tipo, parecia um buraco negro. O A já tá pistolando. Mano, ele entrou na live pistolando, Rafael HQ. Essas lives de quarta aqui prometem as próximas. Pelo menos até o final do ano promete. É Ultraman, é claro que eu tô pistola. Tô falando de Ultraman. Por que eu não vou estar pistola falando de Ultraman? Tem mais algum ponto negativo? Ultraman. Tá bom. Então, posso comentar aqui o cara que gostou do episódio? Pode, fica à vontade. Então, cara, ó. Esse primeiro episódio ele serviu para apresentar o personagem principal, né? A gente vê um pouco de como que ele age, principalmente junto com os outros, né? Ele tem um lance lá de ficar, tipo, pensando à frente do que vai acontecer, planejar as coisas, o que para mim foi interessante, né? Inclusive, ele deu para ver como eu achei isso daí, já achei isso daí uma como é que chama? Uma saída de roteiro, já um cliffzinho de roteiro do tipo, vou usar isso aqui pra dar uma de Sherlock Holmes? Não, como é que chama? Pra usar isso como porra, aquele termo que a gente usa que a gente usa em roteiro Deus Ex Machina quando for necessário. Bem, vamos ver como é que eles vão trabalhar isso. Pode ser legal como pode não ser, mas eu achei interessante. E ele é um personagem que, comparado com o personagem do Ultraman Decker, né, ele é bem mais sério, né? Ele é bem mais responsável. Ele sabe, por exemplo, que ele tem um grupo dele ali que tem ele tá com a responsabilidade dele ali, né? Tem toda uma outra pegada isso daí. Até porque ele é o capitão, né? E aí também tem uma outra questão, né? É uma coisa que a gente tinha conversado no vídeo anterior, né? Na outra live, que é sobre o vídeo de apresentação, né? A pré-estreia. Esse episódio já mostrou que realmente tem um clima muito mais sério que Decker. O Decker, ele tinha um protagonista muito mais infantil, e muitas daquelas pegadas, inclusive do que acontecia, tinha uma pegada muito programa para criança e tudo mais, né? Aqui não, aqui a gente tem basicamente um episódio de guerra, né? Ele começa inclusive com todo mundo na parte de trás do avião que vai soltar os caras, meio que nem um paraquedista, né? É lógico que eles não estão de paraquedas, mas é só um exemplo, né? Eles estão ali, né? Preparados, e tem aquela conversa de soldado lá, que tem um novato ali no meio. Então eu achei interessante desse jeito que eles estão falando, né? Eu queria puxar isso com algumas coisas que estavam acontecendo no Japão, não sei se vale a pena, né? Mas eu tinha comentado que no vídeo de apresentação, para mim ficou uma impressão também que conforme eles apresentavam as equipes, né? Porque toda a série do Ultraman tem uma equipe humana, né? Especial e coisas assim. E
aparentemente, as equipes elas têm ficado cada vez mais militarizadas, né? Por mais que elas tenham sempre uma questão de combate e tudo mais, né? Tem uma hierarquia, elas tinham uma visão muito, talvez, descontraída. E mais científica, né? Na verdade. E aí, conforme as séries vão passando, ela ainda mantém uma certa questão lúdica ali, tem uma questão científica. Em Decker e no antecessor dele, esqueci o nome. O Trigger, né, que é a mesma equipe, ela muda de uniforme, mas tem essa questão, né? É militar, mas só tem 3 militares na equipe, né? E eles passam mais tempo fazendo outras coisas, assim. Na hora que tem o pega pra capar é um pouquinho diferente. Ali não. Ali a gente tem uma equipe militar de verdade. A gente tem uma cena de guerra, basicamente, ali, né? Com um monstro atacando. Lembrando que essa equipe que a gente viu no primeiro episódio não é a Skard ainda, né? E a gente vê toda uma questão de guerra, os caras quase morrendo ali, o capitão tendo que tomar uma decisão ali, porque ele correu um puta risco para tentar, talvez, salvar uma equipe que ele não sabia que se estava vivo ou não. Então foi uma pegada que eu achei bem mais séria nesse momento, né? E uma coisa que eu tinha citado, talvez aí o pessoal talvez fique meio puto comigo, que eu às vezes extrapolo a análise, né? Mas é bom dizer que o Japão ele está passando também por um processo de discussão referente à questão militar também. A gente sabe que depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão lá assinou os tratados, ele é impedido de ter um exército. Ele tem, depois os Estados Unidos ficou lá, né, protegendo, e com o tempo foi formada uma divisão de defesa ali. Ele tem uma força de defesa nacional. Que é isso. Mas as discussões nos últimos anos sobre um reforço militar, isso está sendo crescente. Tá? Tem algumas notícias... Eles construíram um Gundam. Eles construíram um Gundam. Mas a questão é meio de gasto militar mesmo. O Shinzo Abe, que foi o penúltimo primeiro-ministro, né, que foi assassinado, que é bem raro no Japão o cara morrer por uma arma de fogo ali, né? Foi um negócio bem fora do padrão, assim. Depois a gente pode comentar o caso, mas acho que não vai ser necessário. Ele já estava com planos para aumentar isso, e o sucessor dele conseguiu lá algumas vitórias depois, e no final do ano já teve algumas discussões para aumentar muito a questão bélica do Japão devido à questão da Ásia. E aí a gente vai para o outro lado, né? No caso, a gente tem uma militarização ali da Ásia muito forte. A China, inclusive, reclamando que estão cercando ela, né? Porque não é só o Japão, a Coreia do Sul e outros países ali parece que estão formando um cerco. Curiosamente, todos são aliados dos Estados Unidos. Então, é um momento, talvez um timing ali, que esse soft power japonês começa a colocar isso. Pode ser coincidência, pode ser que eles deem alguma questão conforme o roteiro for andando, mas eu achei curioso isso, né? Pra gente destacar. Fora isso, tem o Ultraman da vez, né? Que ele se transforma e vai lutar contra um monstro aqui. Eu até peguei o nome do monstro, esqueci aqui. Bazanga. Bazanga! E foi uma luta ali também bem... Porque assim, ele não difere de muito do Decker ali em questão de efeito especial e coisas assim, né? Mas eu achei ele bem mais violento que o Decker. O Decker, ele tem aquelas lutas meio... Pra mim parece muito... Eu lembro sempre quando eu vejo essas lutas daqueles luteadores, sabe? Mas... Gostei da luta, né? Mas ele foi bem mais violento. Ele arrancou uma parte do braço do monstro. Aí deu pra ver um pouco de sangue jorrando. Ele arrancou as duas, tipo, dos barbatanas que o monstro tinha nos braços. Que atiravam as coisas. Ele arrancou antes de detonar o monstro. Então, é uma série ali que, pra mim, foi um começo legal. E se esse é o clima da série, vai ser um clima bem diferente da antecessora, né? Das duas anteriores, pelo menos, que a gente teve mais contato, né? E eu quero ver como é que vai ser isso, né? Eu gostei realmente bem do episódio, ao contrário da Israel. Mas foi esses meus comentários aí. Isso aí. É isso aí. Falamos de Ultraman Blazar.
Rafael HQ, foi uma arma caseira que o cara fez usando uma impressora 3D. Né, Rafael? Porque tem essa, lá no Japão tem um controle de arma muito pesado, por isso que normalmente não tem tanto assassinato, coisa assim, com armas de fogo, porque não tem, né? Inclusive gangue, essas coisas normalmente vão com arma branca, tem toda uma outra pegada, né? Crimes lá são cometidos com arma branca, geralmente. E aí, até a polícia não tem acesso à arma de fogo normalmente, é só em alguns cargos, coisas assim. Então, o cara tem que fazer um negócio na impressora 3D, mostrou que não só ele tava meio putaço com o Shinzo Abe, como ele levou as últimas consequências mesmo, né?